Olá, meu nome é Flaviane Barros, sou coordenadora da especialização em Compliance e vim aqui hoje falar um pouquinho da atualização da legislação anticorrupção. A lei anticorrupção, ela se mantém igual, mas, contudo, o decreto regulamentador dessa lei, que era o decreto 8.420 de 2015, ele foi revogado e, a partir de junho de 2022, passamos a ter um novo decreto regulador. O número dele é 11.229 e ele faz mudanças relevantes que passam a vigorar no Brasil a partir do dia 18 de julho de 2022. O princípio basilar desse novo regulamento é a gestão a partir do risco. Pela primeira vez, você tem toda uma ênfase de que programas de integridade precisam ser constituídos a partir da gestão adequada de risco. Eu tenho que diagnosticar o risco, avaliar o risco, implementar medidas de minimização de riscos e, de forma periódica, reavaliar meu mapa de risco. E é assim que você vai ter um programa de integridade mais dinâmico e você vai, inclusive, gerar economia de recursos humanos, recursos econômicos, recursos de sensibilização, a partir do momento em que você, avaliando, monitorando, ano a ano o seu programa de integridade, você não vai precisar mais engajar as pessoas naquelas condutas éticas que já estão consolidadas na cultura de compliance da sua empresa. Há uma clara determinação, então, de que a gestão de risco seja o ponto. E aí, essa proximidade com as regras ISO fica mais clara, especialmente a ISO 37310, que passa a ser uma regra de compliance importante que foi admitida no Brasil, e a 31000, que é a gestão de risco revisada em 2018 e que define várias modalidades, vários métodos de avaliação de risco e a adoção de um deles satisfaz de forma plena e eficaz aquilo que o decreto dispõe. Um ponto que é preciso criticar, e faço isso de maneira muito veemente, é a introdução de uma investigação na investigação do PAR, na investigação prévia ao procedimento de apuração de responsabilidade, a introdução de um reforço absolutamente policialesco, de estratégias e medidas que são claramente de investigação criminal e que, portanto, passam a contaminar o processo administrativo sancionador e, portanto, a barreira entre aquilo que era o ilícito administrativo e o ilícito criminal, que são claramente evidenciados, porque o ilícito administrativo, a responsabilidade é da empresa, o ilícito criminal é da pessoa física. Essa divisão que deve no Brasil ser clara por causa das opções legislativas que fizemos, passa agora no âmbito processual a se comunicarem de uma forma contaminada e muito perigosa. Por quê? Porque atos de investigação que são claramente utilizados exclusivamente por determinação constitucional em investigação criminal, como, por exemplo, quebra do sigilo bancário e fiscal, que busca e apreensão, passam a ser previstos nesse regulamento para serem utilizados na fase preliminar. Um outro ponto que chama atenção também é um reforço do direito à ampla defesa e ao contraditório no PAR, no procedimento de apuração, não é? E também
a necessidade de fortalecer que a comissão que vai investigar e processar a empresa no par deve agir de forma imparcial, não é? E que o sigilo do par ele deve ser garantido, bem como, né, o direito à ampla defesa e ao contraditório da empresa, da pessoa jurídica processada. E isso para nós tem que ser reforçado, porque como você ampliou o papel investigativo da comissão prévia, como você dá tanto poder instrutório a esse ato administrativo sancionador, é importante que a gente garanta que essa pessoa jurídica tenha os direitos respeitados, especialmente nesse caso. Um outro ponto também que chama a atenção nesse decreto é que a gente tem uma boa sinergia e uma boa interface entre esse decreto, que regula a lei anticorrupção, e a legislação nova de licitação. Então, a Lei 14.133, que é do dia 1º de abril de 2021, mas que ainda não entrou em vigor de forma plena, não é? Ela ela trata das licitações e tem um ponto que ela sempre conversou com a Lei Anticorrupção, que eram os atos lesivos, os atos administrativos lesivos à administração pública relacionados a todo o processo licitatório. Agora, o que você tem por previsão do regulamento é que as infrações da lei de licitação e as infrações administrativas relacionadas a atos lesivos previstos na lei anticorrupção, né, que são considerados atos ilícitos de corrupção, eles vão ser processados em conjunto pelo decreto. Então, esse é um avanço, gera economia processual, gera sinergia, mas gera também uma solução uníssona e, por outro lado, amplia de qualquer forma o risco de uma gama maior de sanções serem aplicadas à empresa processada, já que as sanções administrativas previstas na Lei 14.133, com relação, né, às licitações e aos contratos de administração pública, que podem gerar restrição ao direito de participar da licitação ou celebrar contratos com a administração pública, vão ser aplicados no mesmo procedimento do par, que refere também aos atos lesivos relacionados à corrupção. De forma clara, a necessidade de, então, os programas de integridade gerarem cada dia mais uma revisão dos riscos com relação às políticas de contratação e de licitações, né, do relacionamento com o setor público, para que a gente, então, repense o quanto essa sinergia entre essas duas novas, uma legislação nova e uma regulação nova, podem gerar para o caso concreto, né, para a situação específica de cada um dos afetados por processos administrativos de responsabilização. O decreto também, 11.129 de 2022, ele repassa o papel do acordo de leniência, ele faz uma revisão e esclarece pontos divergentes, pontos que precisavam ser aprimorados, e também dá orientações mais atuais sobre os programas de integridade, né, e como eles vão ser utilizados para gerar benefícios para os acordos de leniência. E revisitam também a forma de calcular as multas relacionadas à lei anticorrupção. Espero, então, que vocês tenham
gostado e que a gente continue em outros vídeos a se aprofundar um pouco mais sobre algumas das mudanças que são mais relevantes para quem estuda e acompanha a temática relacionada ao compliance nas empresas brasileiras. Um abraço a todas e todos e até breve.